Olá turma, meu nome é Rodolfo, eu sou acadêmico e residente da instituição Unifap e hoje eu vim aqui para dar uma aula sobre multiplicação e divisão. Tá certo, primeiramente eu vou falar sobre o meu material aqui, ó. Eu estou usando peças de um jogo de tabuleiro que eu tenho e eu imprimi papéis aqui com desenhos, com letras aqui. Vocês podem estar fazendo esse material na casa de vocês, usando milho de pipoca ou tampa de garrafa para representar isso aqui. E isso que está no papel vocês podem riscar no próprio caderno. É isso, então vamos começar aqui com a ideia de multiplicação aqui. Vou pegar um exemplo simples. 2 vezes 2. Deixar aqui. 2 vezes 2. Eu gosto de pensar que esse número aqui da esquerda é a quantidade que eu vou ter, ou seja, 2. E esse número que eu tenho na minha direita é a quantidade de elementos que eu vou ter em cada conjunto, 2. Então aqui, ó, 2 conjuntos. E em cada conjunto tem que ter 2 elementos. Então, vamos preencher aqui, ó, 1, 2, 1, 2. E quantos conjuntos tem em cada um? 2, né? Aí você soma. Parcelas iguais, aí você vai somar. 2 com 2, 4. Então, esse aqui é o produto dos fatores 2 vezes 2. Fatores 2 vezes 2 é igual ao produto 4. Tá ok? Então, outro exemplo aqui. Se não fosse 2 vezes 2, se fosse 3 vezes 3. 3 vezes 3. Então, utilizando da mesma ideia, a gente vai ter que aqui o número esquerdo pode ser a quantidade de conjuntos que a gente vai ter. Aqui, ó, 1, 2, 3, ou seja, 3 conjuntos. Com 3 elementos em cada conjunto. 3 elementos em cada conjunto. Então, no primeiro conjunto a gente vai ter 3 elementos. No segundo conjunto, nós vamos ter 3 elementos. E no terceiro conjunto, a gente vai também ter 3 elementos. Somando os elementos de cada conjunto, a gente vai obter 9. Aqui, ó, 3 mais 3 mais 3 igual a 9. Ou seja, o resultado de 3 vezes 3 é o produto 9. Tá ok? E o último exemplo aqui para fixar essa ideia da multiplicação é o 2 vezes 5, né? A gente tem esse exemplo aqui, 2 vezes 5. Quantidade de conjunto, 2. Quantidade de elementos nesse conjunto, em cada conjunto, 5. Então, vamos colocar os elementos no conjunto. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Então, a gente vai ter aqui que 5 mais 5 é igual a 10. E esse aqui é o nosso produto desse fator aqui, ó. Fatores, fator 1, fator 2. A multiplicação deles resulta nesse produto aqui, que é 10. Tá ok? Então vocês me perguntam, a gente sempre vai poder fazer isso? Não. A gente não vai poder fazer isso porque esses números aqui podem ficar muito grandes. Então a gente não vai ter condições de ficar desenhando conjuntos e colocando elementos dentro deles. Então, para isso tem que ter uma técnica matemática. E a gente vai ver essa técnica, que é o algoritmo da multiplicação. Então, o algoritmo da multiplicação nos diz que a multiplicação tem a ideia de adicionar parcelas iguais, determinar a quantidade de elementos em uma organização retangular, combinações e proporcionalidade. Então, como eu disse anteriormente, ó, a gente soma parcelas iguais, tá ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Perceba que os exemplos já estão resolvidos para não tomar muito tempo da nossa aula, tem um tempo curto, então a gente vai comentar aqui eles e ver o passo a passo. Então a gente tem aqui 2 vezes 23. A gente primeiro reescreve isso.
reescreve dessa maneira aqui, ó, em pé. Perceba que está deitado aqui 2 vezes 3, a gente reescreve assim em pé. 2 vezes 23, aqui, ó. Então, multiplicando aqui, ó, a gente vai começar com esse número de baixo aqui. Multiplica pelo primeiro número à direita. No caso aqui é o nosso 3. Então, 2 vezes 3 é igual a 3 mais 3, que é igual a 6. Põe o resultado aqui embaixo, na mesma direção, ó. Essa organização é importante porque para números com mais de um elemento, precisa ter uma organização. E vocês vão saber disso no próximo exemplo. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 mais 2. E 2 mais 2 é igual a 4. Então tá aqui, ó. Perceba que tá nessa fileira aqui, ó. Então é 4. Então o resultado desses dois fatores multiplicado é igual ao produto 46. Tá ok? Então essa aqui é a nossa solução, 46. Vamos para o próximo exemplo. A gente tem aqui no próximo exemplo 23 vezes 23. Primeiro passo, a gente vai reescrever 23 vezes 23. Tá aqui, reescrevemos dessa forma aqui. Então vamos fazer a multiplicação primeiro com esse número aqui à direita, que é o 3, multiplicado com o primeiro número de cima aqui à direita, que também vai ser o 3. Então 3 vezes 3, nós já vimos no exemplo anterior, que é 9. Então põe aqui, ó, na mesma fileira. 3 vezes 2 é 2 mais 2 mais 2, que é 6. Põe nessa fileira aqui, ó. Então, a multiplicação de 3 vezes 23 é igual a 69. Tá aqui, acabou a multiplicação com 3. Agora a gente vai passar pro 2, aqui esse número à esquerda do 3 aqui de baixo. 2 vezes 3 é igual a 3 mais 3, que é 6. A gente vai pôr embaixo do 9? Não, não pode pôr embaixo do 9. Aqui embaixo do 9 não tem nada, mas é como se tivesse um 0. Tá ok? Não vai ter nada, mas é como se tivesse um 0. Não pode, tem que ser aqui embaixo, ó, da fileira desse 2 aqui, ó. Então 2 vezes 3 é 6, coloca aqui embaixo. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 mais 2, que é 4. E a gente vai pôr aqui na frente do 6. Então aí já acabou o processo de multiplicar. Você vai passar um traço aqui embaixo e vai colocar esse sinal de adição aqui, de soma. E agora só é somar. O processo de multiplicação já acabou. Então aqui, ó, aqui eu coloquei essa seta vermelha, é porque basicamente você vai descer esse número. Sempre você vai descer esse número aqui. Esse primeiro número. É como se tivesse um 0 aqui, mas você sabe que somando qualquer número com o número 0 vai dar qualquer número. Esse qualquer número aqui nesse exemplo é o 9. 9 mais 0, 9. Ou simplesmente baixo 9. 6 mais 6 é igual a 12. Você vai pôr 12 aqui embaixo? Não. Por quê? Porque você vai querer apenas a unidade do 12. Quem é a unidade do 12? O 2. Porque 12 é igual a 10 mais 2. Onde 2 é a unidade e 10 é uma dezena. E o que você vai fazer com essa dezena? Você vai subir aqui, ó. Onde está aqui esse 1zinho. E agora você vai somar. 4 mais 1. 4 mais 1 é 5. Então, o resultado da multiplicação desses fatores é igual a esse produto aqui, ó, 529. Essa é a solução, tá ok? Então, passando aqui agora, nós vamos ter a ideia de divisão. Divisão, basicamente, ela reparte igualmente. Reparte o quê? Reparte os números. Esse exemplo aqui, ó, 9 dividido para 3. Primeiramente, eu gosto de ter esse número à direita aqui como se fosse a quantidade de conjuntos que eu vou ter. 3. E esse número 9 aqui à esquerda. Esse aqui eu trato que é o número que eu quero dividir igualmente para 3. Vamos pegar aqui e tratar isso como se fosse bombons, esse 9. E esse 3 como se fosse crianças. Então você quer dividir igualmente 9 bombons para 3 crianças. Então eu dividi aqui, ó. Primeira criança, segunda criança, terceira criança. Então você começa a dividir os bombons. Tá aqui, ó. Até chegar em 9. Então você vai perceber que 9 dividido para 3 nada mais é que
3 bombons para cada criança. É 3. Então a resposta dessa divisão aqui é 3. Tá ok? Vamos pegar um próximo exemplo aqui. 8 dividido para 2. Como a ideia anterior, esse número aqui é a quantidade de conjuntos que eu vou ter. 2, tá aqui, ó. 1, 2. E 8 é a quantidade que eu quero dividir igualmente para 2. Então, começa a divisão. Começa a dividir, então, 8 igualmente para esses dois conjuntos. Tá aqui, 3, 4, 4 para cada. Então, a gente percebe aqui que 8 dividido para 2 é 4. 4 para cada, ou seja, seria 4 bombons para cada criança. Sobrou alguma coisa? Não. Então, tá perfeita a divisão. A gente repartiu de forma igual. Então, essa é a ideia. Tem mais um exemplo aqui para vocês que vai mostrar a questão do resto. Nem sempre a gente vai conseguir dividir de forma igual. Então esse exemplo mostra isso aqui. 10 dividido para 3. A gente quer dividir 10 bombons para 3 crianças de forma igual. Então tá aqui a primeira criança, a segunda criança, a terceira criança. E a gente começa o processo de divisão. Tá aqui. Vamos distribuindo os bombons para as crianças. Então perceba que tem 3 bombons para cada criança e ainda resta um bombom. E o que a gente vai fazer com esse bombom? A gente não pode pôr aqui. Caso a gente colocar aqui, ó, para a segunda criança, a gente pôr esse bombom aqui e distribuir para a segunda criança, vai estar repartido de forma igual? Não, porque essa aqui vai estar com um bombom a mais. Ou seja, aqui vai ter 4, aqui vai ter 3, aqui vai ter 3. Então a gente não pode. E isso aqui que sobra a gente chama de resto. Ou seja, a divisão de 10 para 3 nada mais é que 3 para cada, restando 1. Tá? E essa é a ideia de divisão. Mas a gente vai poder sempre dividir assim? Não. Não, porque os números, como eu disse em multiplicação, podem ficar muito grandes e a gente não conseguiria fazer esse processo aqui. Mas esse é o conceito da divisão. Então, a gente vai falar um pouco sobre o algoritmo da divisão. Tá aqui, o algoritmo da divisão. A divisão tem a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais. Então, isso que o algoritmo da divisão faz. Divide em partes iguais. Tá aqui, ó. Tem essa imagenzinha aqui, ó. Propriedade dos divisores. A Mafalda continuou a estudar as propriedades dos divisores, efetuando a divisão inteira de 752 por 80. Aqui eu quero só representar para vocês o que cada número numa divisão representa. Então aqui, ó, por exemplo, 752 é o dividendo. O 80 é o nosso divisor. O 32, que fica embaixo do dividendo, é o nosso resto. E embaixo do 80 fica o quociente, que geralmente, que sempre, na verdade, é a nossa resposta da divisão. Isso aqui, ó, esse quadrado aqui, é como se fosse essa divisão aqui, ó. Estou transformando essa divisão aqui parecida, ó, com esse sinal para esse sinal aqui, tipo um L esticado. Tá ok? Tá aqui então, ó. 752 dividido para 80 é a mesma coisa que escrever assim. E isso aqui, ó, a prova real disso tá aqui, ó. 752 é igual a 80 vezes 9 mais 32. Ou seja, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. De uma forma geral, a gente tem aqui, ó, que D é igual a Dzinho vezes Q mais R, sendo que o R tem que ser menor que o Dzinho. Ou seja, o nosso resto, tá aqui, ó, que nesse exemplo aqui é 32, tem que ser menor que o divisor. Nosso divisor aqui é 80. Então satisfaz. Por isso que a conta aqui nesse exemplo acabou. Porque o nosso resto já ficou menor que o divisor. Tá ok? Vamos ver um exemplo aqui e comentar. Vamos dividir. Cada personagem representa um passo longo no processo da divisão. Doraemon divide
Nobita multiplica, Shizuka subtrai e o gigante leva o número seguinte para baixo. O primeiro passo da divisão. Divide. Divide o primeiro algarismo do dividendo por 3. Tá aqui, ó. A gente quer dividir 84 para 3. A gente vai pegar o 84 inteiro e dividir para 3? Não. A gente vai pegar primeiro o primeiro algarismo aqui à esquerda. E como a gente pensa? A estratégia de pensar para começar a divisão é: quantas vezes 3 há no 8? Depois de fazer isso, a gente escreve o número achado, que no caso vai ser o 2, por baixo do 3. Ou seja, aonde fica o quociente. Aí aqui, ó, a criança. Em quantas vezes há 3 no 8? A gente está vendo aqui que 1 vezes 3 é 3. Dá para chegar mais próximo do 8. 2 vezes 3 é 6. Já estamos mais próximo do 8? Sim. Dá para chegar mais próximo? Não. Se a gente tentar chegar mais próximo, a gente passa. E nunca pode passar. Porque a gente viu no exemplo anterior que 3 vezes 3 é igual a 9. E 9 passa de 8. Então não pode. Então tem que ser o anterior a 3, que é 2. Então a gente pega o 2 e escreve embaixo do 3 aqui, ó. 2 já vai fazer parte da nossa resposta. Ele já está aqui no lugar do quociente. Então ele já vai ser um pedaço da nossa resposta. Então vamos para o próximo passo. O passo 2. Multiplica. Vai multiplicar 2 vezes 3, que a gente sabe que é 6. Aí o 6 você vai pôr desse lado aqui. E embaixo do 8. Você está trabalhando com 8, vai ficar embaixo do 8. Então basicamente é isso. O segundo passo é fazer a multiplicação do número que a gente achou. O terceiro passo. A gente desenha uma linha embaixo do 6. Está aqui, ó, representado por essa linha vermelha. A gente desenha um sinal de menos na frente do 6. Tá aqui, ó. E a gente faz essa diferença. A gente tira 6 de 8. Quanto é que é 8 menos 6? 2. Então a gente escreve embaixo da linha vermelha. Então a gente já tem esse resultado aqui. Esse é o terceiro passo da divisão. O quarto passo leva para baixo. Leva quem para baixo? A gente pega o segundo número do dividendo. Ou seja, o número que está à direita. Porque com 8 a gente já terminou de dividir. Agora a gente vai dividir por 4. Então a gente vai baixar o 4 aqui. Ele vai aparecer bem aqui, ó. O 4. Então aqui, ó, o quarto passo vai para o número seguinte do dividendo, à direita no 8, nesse exemplo. Desenhe uma seta por baixo do 4, tá aqui, ó. Porque você vai baixar o 4, leva o 4 para junto do 2. O 2 foi o que restou aqui dessa subtração, tá ok? Dessa subtração aqui, ó. Então vamos para o próximo passo. Tá aqui, ó. O próximo passo você vai repetir os passos anteriores. Então você vai pensar qual é o número que eu multiplico por 3 para chegar mais próximo de 24 ou em 24. E você vai perceber que é o 8. 8 vezes 3 ou 3 vezes 8 é 8 mais 8 mais 8, que é igual a 24. Se eu multiplicar por 9 vai passar. Se eu multiplicar por 7 vai ficar muito atrás. Eu vou poder chegar um pouco mais perto. Então, o exato é o 8. 8 vezes 3, aí você vai colocar aqui 24 embaixo do 24. Passar a linha vermelha embaixo do 24. O sinal de menos na frente do 24. E fazer essa diferença. Tá aqui. 24 tirando 24, 0. Esse 0 não é menor que 3? Sim, é menor que 3. Então, a gente acabou aqui a nossa divisão. E a gente pode reescrever isso dessa forma. 84 é igual a 3 vezes 28 mais 0. E quem é a nossa resposta em toda essa divisão, em todo esse processo? É 28 aqui, o nosso quociente. Tá ok? Então, a gente vai para um exemplo aqui. 102 dividido para 3. Quanto é 102 dividido para 3? A gente vai começar por 1 aqui. 1 divide para 3? Não. A gente não vai conseguir dividir um bombom para 3 crianças.
Então a gente vai pegar esses dois números aqui, que vai formar o 10. 10 dá para dividir para 3? Dá, a gente viu que dá. 10 dividido para 3, quanto é? É 3 aqui, ó. Qual é o número que eu multiplico por 3 para chegar perto de 10 ou em 10? Aqui é 3, ó. 3 vezes 3 é 9. Que a gente viu que dava 9, né? 10 dividido para 3 dá 3 para cada, que dá 9. E tira 9 de 10. Vai dar 1 aqui embaixo, ó. Ficou 1 aqui. Não restava 1 lá no nosso exemplo de 10 dividido para 3? Tá aqui, ó. Restou 1. E agora a gente vai baixar esse 2. A gente terminou as contas com esse 10. A gente vai baixar esse 2 aqui. Abaixando 2 vai ficar 12. E agora a gente volta o processo. Qual é o número que eu multiplico por 3 para chegar em 12 ou próximo de 12? Nunca passar. A gente percebe que fazendo aqui as tentativas, a gente vai chegar no 4. 4 vezes 3, 12. Então você vai passar a linha, vai colocar o sinal de menos aqui na frente e vai tirar 12 de 12. 12 menos 12, 0. 0 não é menor que esse resto aqui, não é menor que esse divisor? Sim, então acabou nossa divisão. Fica 102 igual a 3 vezes 34 mais 0. Quem é a nossa resposta nessa divisão? 34. A resposta da nossa divisão aí é 34, que é o nosso quociente. Está aqui, ó. Nosso quociente fica sempre aqui. Quem é esse aqui? Esse aqui é o nosso divisor, ó. Está sempre do lado direito. Esse aqui é o nosso dividendo, nosso divisor. E aqui é o nosso quociente, ó. Aqui é o nosso quociente. É a nossa resposta. E aqui é o resto. E para o nosso último exemplo aqui, ó, a gente tem 380 dividido para 25. A gente vai pegar 3 e dividir para 25. Dá? Não, porque esse número 3 é menor que 25. Então a gente vai pegar 38. 38 é maior que 25, então dá para dividir. Então qual é o número que eu multiplico por 25 que vai ficar próximo de 38 ou chegar em 38? É 1. Porque 1 vezes 25 é 25. Tá ok? Então aí você tira. Você tira 25 de 38. Tirando 25 de 38 é igual a 13. Tá ok? Aí o que você faz? Você baixa esse 0 aqui. Baixou o 0, ficou 130. 5 vezes 25. Aqui agora você vai trabalhar com esse 130 aqui. Qual é o número que eu multiplico por 25 para chegar próximo ou em 130? Nunca passar. É 5. 5 vezes 25, 125. Você vai tentando, você vai achar aqui 5. Então, tira 125 de 130, é igual a 5. Tá aqui, ó. Mais 5, nosso resto, não é menor que 25? Sim, é menor que 25. Então, acabou a nossa divisão. Então, 380 é igual a 25 vezes 15 mais 5. Quem é a nossa resposta nessa divisão aqui? É 15. Então, com isso é só. Essa aqui é a nossa resposta, que é o nosso quociente. Essa aqui é o nosso divisor. Esse aqui é o nosso dividendo. E aqui é o nosso resto, que é o 5. Tá ok? Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem para mim ou para o meu parceiro e dupla Tarcísio ou para a professora Jeane. Então a gente se vê na próxima.